sabemos que a tua filha já está preparada para ministrar, aonde o Senhor ministrou ao coração dela. Meu Deus, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir, entender e obedecer o que o Senhor tem para nós. Usa a tua filha dentro e fora do templo. Fala, Senhor, que os teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui. Aleluia. Já estamos aqui ao vivo com todos vocês aqui nessa live, amém? Onde estarei ministrando a palavra do Rei. Quem veio aqui nesta noite para tomar posse de bênção, de vitória, diga eu! Louvado seja Deus, amém? E hoje é um culto de ensinamento, amém? Escola dominical. E hoje nós vamos aqui aprender mais um pouquinho com Deus, amém? A minha Bíblia já está aberta, mas abra a sua também, lá no livro de Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon, bem lá no finalzinho do Novo Testamento, amém? Filemon. Como Filemon não tem capítulo, tem versículo, nós vamos ler aqui, que é apenas, um livro, Glórias a Deus, Filemon, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Quem tiver dificuldade de encontrar, ajuda o seu irmão, amém? Se vocês também tiverem uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela, vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Talvez o que eu vou ministrar aqui nesta noite você já sabe, mas se você já sabe, você vai aperfeiçoar seu conhecimento. E para quem não sabe, vai aprender mais um pouquinho com o Senhor, amém? Vai pegando o link, vai compartilhando, amém? Quem não são inscritos neste canal, aleluia, se inscreva, ativa o sininho, clica em todos, amém? E sempre o YouTube vai estar notificando quando o vídeo subir ali no ar, amém? E todos serão abençoados, amém? Então, seja bem-vindo vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém? E todos que já estão comigo, que são ovelhinhas do Senhor neste canal, também são uma bênção na mão do nosso Deus, amém? Hoje nós vamos ler aqui o livro de Filemon. Quem encontrou aí diz amém? Amém. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, amém? Vamos lá então comigo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e o Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Amém? Louvado seja Deus. Igreja do Cordeiro, neste momento eu quero convidar vocês a orar comigo nesta noite, amém? Glórias a Deus. Quem quer orar comigo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos orar em favor de todos os ouvintes, amém? Tem milhões e milhares de pessoas, amém? Aguardando as nossas orações, e vamos apresentar cada um de vocês, amém? E vocês que não puderam estar aqui conosco, amém? Vai poder também ouvir a palavra de Deus e receber também as bênçãos do Senhor. Todos fechem os teus olhos, encurve sua cabeça, por reverência e por respeito, e todos começam a dizer: glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, para não fazer, meu Pai, a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Meu Deus querido, visita, Senhor, queridos milhares, meu Pai, de ouvintes, meu Deus, que estão conosco ao vivo nesta live. Oh, Xanamassuri, canta lá para Xandarai. Vai visitando, Senhor, todos os inscritos, meu Pai, deste canal, e aqueles que só ouvem, mas não são inscritos. Abençoa eles também, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que muitos deixarão, meu Pai, o seu pedido de oração aqui no comentário, meu Pai, e nós vamos
vamos estar orando, meu Deus, abençoando, meu Pai, cada vida, cada coração, meu Pai, que estão sedentos, meu Pai, de aprender mais de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, visita este lar, visita esta casa. Em nome do Senhor Jesus, Traga a bênção, traga a bênção, traga a vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca teu anjo, meu Deus querido, aqui à direita da tribuna, aqui à esquerda da tribuna. Põe teu anjo lá no portão, Senhor, à direita e à esquerda, como sentinelas, meu Pai. Traga a bênção, traga a vitória. Revela, meu Pai, o oculto, escondido e o profundo. Confirma a bênção, a vitória. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome de Jesus. Podemos nos assentar, irmãos. Louvado seja Deus, amém? Aleluia, Deus tem uma palavra fiel para os nossos corações. Aprender mais um pouquinho. Glórias a Deus, eu tenho certeza que vamos aprender muito aqui nesta noite. O tema aqui nesta noite é o seguinte, igreja: Filemon, amém? Cooperador da igreja de Colossos e mestre de Onésimo. Eu creio que os irmãos vão lembrar, porque eu já preguei sobre Onésimo, amém? Mas hoje eu vou falar sobre Filemon, e tenho certeza que também Onésimo vai entrar também aqui nesse estudo, amém? Quem está preparado aí, diga amém. Amém. Vamos começar aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Igreja do Cordeiro, Filemon, também chamado de Filemon ou Filemon, é uma mensagem tremenda a qual o Senhor vai revelar aos nossos corações. Ele é um personagem bíblico, igreja, citado em uma das cartas do apóstolo Paulo. Igreja, ele é lembrado, louvado seja Deus, por ser o senhor do escravo Onésimo, louvado seja Deus, e por ser considerado santo pela Igreja Católica. Aleluia. Amém? Igreja, apesar de ser pouco citado, aleluia, pelo texto bíblico, a sua história de vida traz grandes ensinamentos para os cristãos no dia de hoje, muito devido à sua relação com Onésimo. Presta atenção aqui nesta noite. Igreja, algumas vertentes cristãs o veneram como santo e consideram, querida igreja, diversos relatos estas bíblicos para contar a sua história. Relatos estes que serão citados neste ministração, neste estudo que vamos falar aqui com todos vocês. Vamos falar agora, querida igreja, sobre o nascimento e família de Filemon. Igreja, pouco se sabe de Filemon, amém? Além do fato de ter sido o senhor do escravo Onésimo e ter recebido, aleluia, uma carta do apóstolo Paulo. Irmãos, naquela época, quem recebesse, aleluia, uma carta do apóstolo Paulo ficava maravilhado. Amém? Aleluia. Acredita-se que ele tenha nascido na década de 20 depois de Cristo. Amém? Passando a sua infância nos primeiros anos após a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, igreja, dessa forma, ele seria mais novo que o apóstolo Paulo. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Amém. Igreja, provavelmente ele foi natural de Colossos, da Frígia, no vale do rio Lico. Amém? Uma cidade grega localizada, aleluia, na Ásia Menor. Presta atenção aqui. E essa cidade, querida igreja, era conhecida por sua riqueza e adoração aos deuses gregos, amém? Então, nessa cidade, aleluia, ele passou grande parte da sua vida
vida, se tornando um homem rico, um homem influente, sendo, aleluia, admirado e seguido, aleluia, pelos moradores dali da cidade. Então, igreja, foi também nessa cidade que ele conheceu a sua esposa, chamada por nome Áfia. Então, como chama a esposa de Filemon? Áfia, aleluia, e formou a sua família. Igreja, devido à sua riqueza, ele foi um homem que possuiu diversos escravos, dentre ele o Onésimo. Meus irmãos, lembram porque eu já preguei sobre o Onésimo, amém? Citado na carta do apóstolo Paulo. Então, Áfia era esposa de Filemon, citada apenas uma vez no texto bíblico. Aleluia. Áfia é considerada a esposa de Filemon, e sendo esposa, sabe, ela auxiliava o seu marido na coordenação das tarefas da casa, cuidando ali dos escravos e entre outras coisas, amém? Algumas vertentes, querida igreja cristã, aleluia, consideravam, aleluia, santa, e chamando de Santa Áfia, aleluia, ou Santa Ápia, venerando juntamente de seu esposo Arquipo, filho de Filemon. Como se chama o nome do filho de Filemon? Arquipo, aleluia. Arquipo, querida igreja, é mencionado no texto bíblico como um homem fiel que participava juntamente de Paulo das lutas do ministério, como nós lemos lá no versículo 1 e 2. Amém? Acredita-se que ele teria sido um pastor que cuidava da igreja de Colossos juntamente de Filemon. Segundo a tradição católica, presta atenção, irmãos, segundo a tradição católica, Arquipo foi o primeiro bispo da igreja de Laodiceia, cuidando da pequena comunidade de cristãos que se encontravam na cidade. Então, os historiadores, querida igreja, sugerem que Arquipo fazia parte, aleluia, glórias a Deus. Quem está prestando atenção da glória a Deus? Aleluia. Que fazia parte da família de Filemon. Amém? Olha para você ver, glórias a Deus. Sendo provavelmente seu filho devido à relação a próxima que eles possuíam. Aleluia. Onésimo, querida igreja, escravo de Filemon. Onésimo era um dos escravos de Filemon, e ele fugiu, querida igreja, da casa de seu senhor, e acabou sendo capturado, sendo preso pelos soldados romanos, que o lançaram na mesma prisão que se encontrava o apóstolo Paulo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Irmãos, nada é por acaso. Amém? Deus sabe o que faz. Amém? Era necessário que Onésimo conhecesse apóstolo Paulo, para que apóstolo Paulo pregasse o evangelho para ele. Amém? Glórias a Deus. E com o tempo, querida igreja, ele reconheceu o seu erro por ter fugido da casa de seu senhor. E Paulo, querida igreja, ele escreve uma carta a Filemon, amém? Intercedendo ao seu favor e ajudando na reconciliação de Onésimo com o seu senhor. Olha que sabedoria tinha apóstolo Paulo. Porque, irmão, naquela época, como no dia de hoje, tinha leis naquela época. E, com certeza, Onésimo ia pagar muito caro pela sua atitude de ter fugido de seu senhor. E apóstolo Paulo, como já tinha lá evangelizado Onésimo, eu falei assim, meu Deus, deixa eu melhorar um pouquinho a situação desse jovem, porque Deus, eu tenho que trabalhar na vida dele. E apóstolo Paulo, querida igreja, ele escreve uma carta a Filemon, intercedendo ao seu favor, ajudando na reconciliação de Onésimo com o seu senhor. E esta carta, querida igreja, encontra ali no Novo Testamento, sendo lembrada como uma das cartas que Paulo escreveu durante a sua prisão. Mesmo apóstolo Paulo estando sendo prisioneiro, ele intercedeu por Onésimo. Amém? E nessa sessão, querida igreja, apresentamos um pouco da história de Filemon, passando pela sua conversão, pela sua relação com a igreja de Colossos. Olha para você ver, irmãos, ele precisava ser convertido, porque ele ia voltar para Filemon,
amém? Ia falar das grandezas que o apóstolo Paulo falou a ele, e ele ia falar para Filemão, que era, né, o seu Senhor, né? A igreja de Colosso foi fundada, querida igreja, por Epáfras, amém? Após este ouvir a mensagem do evangelho de apóstolo Paulo. Quem está entendendo da glória a Deus? Provavelmente durante uma das suas viagens missionárias na região. Inicialmente, querida igreja, os irmãos da igreja de Colossos, assim, os irmãos de outras cidades se reuniam em casas para ouvir as pregações e fazer parte da comunhão. Igreja, dentre essas casas se encontrava a casa de Filemão, pai de Arquipo. Olha para você ver como os cultos eram feitos naquela época. Eram feitos nas casas, amém? Para que o povo pudesse conhecer o evangelho, pudesse conhecer a Jesus. Irmãos, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, a igreja que se reúne com vocês da sua casa. É o versículo que nós lemos aqui, ó. Quem está com a Bíblia aberta vai ler comigo, vou ler mais uma vez, ó. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, amém? O nosso companheiro e a igreja que está em tua casa. Então, os cultos eram feitos na casa de quem? De Filemão, amém? Arquipo, querida igreja, provavelmente veio se tornar pastor da igreja de Colosso. Em diversos momentos, Paulo cita que Arquipo deve cumprir o seu ministério, pois ele foi dado pelo Senhor. Olha para você ver, apóstolo Paulo, amém, estava preso, mas estava falando para que Arquipo, amém, fizesse o que, igreja? Cumprisse com o seu ministério. Ele falou assim, eu estou preso, eu estou pregando. Você está aí fora, você está livre, cumpre com o seu ministério. Apóstolo Paulo tinha todo o cuidado, irmãos. Deram a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Olha que o Senhor está aqui nos despertando. Para você cuidar, aleluia, em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Aleluia. Nós viemos dando tanta desculpa, né? Mas para fazer a vontade de Deus, independente se você está preso, se você está livre, aleluia, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Igreja se encontra, amém, na palavra de Deus, e Deus está nos despertando aqui nesta noite. Conversão de Filemão, querida igreja. O apóstolo Paulo nunca passou pela igreja de Colossos, mas provavelmente ele foi responsável pela conversão de muitos seus membros, dentre ele Filemão. Olha para você ver, ele nunca foi lá, foi só através de cartas, né? Ou de outras pessoas que estavam com ele na prisão, amém? E lá, irmãos, apóstolo Paulo ganhou muitas almas até mesmo preso. Olha para você ver, ele não podia estar lá, mas a carta, amém, sendo enviada por ele e alcançar almas. Essa conversão, querida igreja, provavelmente, aleluia, como resultado da primeira viagem missionária realizada para o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, por volta de 49 a.C., após a sua conversão, ele juntamente de Epáfras e seu filho anunciaram as palavras de Cristo em Laodiceia, Colosso, formando pequenas comunidades nessas cidades. Olha para você ver, assim que era feito, né, a obra de Deus, né, o evangelismo, né, sendo um homem rico, porque ele era o quê? Rico, influente na cidade. Filemão provavelmente ajudou muitos a receberem Cristo como Senhor através do seu testemunho, através da sua pregação, sendo importante obreiro da igreja. Amém? Ele era o quê? Obreiro, estava ali para servir, amém? Vamos à importância de seu trabalho. A Paulo saudar o grupo de irmãos, igreja, que se reunia em sua casa, o que demonstra seu desempenho em conduzir as pessoas a Cristo, amém? A relação de Filemão e Onésimo. Igreja, em algum momento,
do final da época, amém? Da década de 50 depois de Cristo, Onésimo, escravo de Filemão, como eu disse para vocês, ele fugiu de sua casa. Após a fuga, querida igreja, ele foi capturado pelos soldados romanos, enviado para a mesma prisão que eu disse para vocês e que se encontrava o apóstolo Paulo. A Bíblia diz, não se sabe, amém, os detalhes do que levou à fuga de Onésimo, apenas que ele gerou um prejuízo enorme ao seu mestre e fugiu após Filemão, amém, 1:18. Igreja, a Bíblia não relata com exatidão como era a sua relação com o seu escravo Onésimo. A gente não sabe qual foi o motivo que ele fugiu. Amém? Mas acredita-se que Onésimo foi um dos principais escravos da casa, que a sua fuga gerou um certo descontentamento em seu senhor. Por quê? Porque ele fez falta na casa de Filemão. Com certeza ele acha que ele é um escravo muito bom. Amém? Muito bom. Então, estava sentindo falta. Após conhecer o apóstolo Paulo, querida igreja, o Onésimo veio a se converter a Cristo e ajudá-lo na casa do Evangelho, irmão. Filemão, querida igreja, capítulo 1, versículo 13. Igreja, olha o que o Senhor está nos ensinando aqui nesta noite. Carta de apóstolo Paulo, aleluia, a Filemão. Ou apenas a carta a Filemão, a última carta de apóstolo Paulo mencionada no Novo Testamento. Nela o apóstolo Paulo, querida igreja, ele faz um apelo a Filemão, dizendo: mestre de Onésimo, para que ele aceite novamente seu escravo após a este fugir de lhe causar prejuízo. Apóstolo Paulo estava dizendo: receba ele novamente, né? A carta foi escrita, querida igreja, por volta de 61 depois de Cristo. Durante a primeira prisão de Paulo em Roma, Onésimo havia se encontrado com Paulo na prisão, se convertido a Cristo por meio da sua pregação. Na carta, querida igreja, Paulo ele faz um apelo ao mestre de Onésimo. Amém? Não como um apóstolo que dá ordens, amém? Mas como um amigo que pede com base no amor, na amizade. Ele pede que Filemão receba novamente Onésimo, não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo. Olha para você ver, não receba mais Onésimo como escravo seu, mas receba como irmão em Cristo. Olha para você ver como que Deus estava mudando o ambiente. Amém? Paulo, ele ressalta, querida igreja, que embora pudesse exigir que ele cumprisse o seu pedido por conta da sua autoridade apostólica, ele prefere tocar seu coração na esperança dele, que aceite Onésimo por volta, aleluia, e por vontade própria, ou seja, que não recebesse ele forçadamente, amém? Mas por livre, espontânea vontade. O apóstolo se compromete, querida igreja, a pagar qualquer prejuízo, amém, de Onésimo tenha causado, mostrando a sua disposição e garantir reconciliação dos dois. Olha para você ver, irmãos. Apóstolo Paulo falou assim: olha, eu não sei quanto ele te deve, mas pagarei. Olha para você ver, para que vocês tenham uma ótima reconciliação, vocês dois. Olha que Deus está nos ensinando aqui nesta noite, irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo, querida igreja, ele foi, aleluia, um exemplo para nós. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Ensinamento da carta de apóstolo Paulo, ele escreve esta carta enquanto está preso, provavelmente na cidade de Roma. Isso mostra a importância que Onésimo tinha para Paulo e necessidade que o apóstolo via de reconciliar, aleluia, com o seu Senhor. E ao longo de toda a carta, querida igreja, o apóstolo intercede por Onésimo, mostrando o quanto ele pode ser útil novamente ao seu Senhor e ajudá-lo nos afazeres domésticos. Olha para você ver. Estava dando o quê? Uma carta branca, né? Para Filemão, falando: olha, você não sabe da utilidade que tem Onésimo para você. Olha para você ver, irmãos. Destacando que ele volta com um homem transformado. Ele já não volta mais como escravo, mas ele volta de que maneira?
transformado, que conheceu e se converteu a Cristo, assim como seu Senhor. Igreja, é interessante ver essa relação de conversão de Onésimo. Antes ele era apenas um escravo, que acabou fugindo, causando um prejuízo tremendo, enorme ao seu Senhor. E após a sua conversão, igreja, além de um homem que não causará mais prejuízo, ele volta com um irmão de fé, alguém que pode, além de ser um trabalho em casa, se torna um trabalho no reino, e um cooperador da igreja. Olha para você ver. Esse é o nosso Deus. Morte de Filemão e o seu legado. Segundo, irmãos, presta atenção, segundo a tradição católica, tá? Filemão teria sido morto durante a perseguição aos cristãos, realizado pelo imperador Nero, durante a década de 60 depois de Cristo. Ele, juntamente da sua esposa Áfia e seu filho Arquipo, foram capturados, decapitados por sua fé. Amém? O martírio de Filemão e Ápia. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Igreja, olha para você ver a importância religiosa devido ao seu martírio, como defendido pelos católicos ortodoxos. Ele foi canonizado juntamente de seu filho e esposa, e o dia 22 de novembro foi escolhido para lembrar a história e o martírio dele e de sua família. Assim como os católicos, irmãos, e os ortodoxos e os luteranos escolheram o dia 15 de fevereiro para celebrar a história e relembrar o seu martírio. Amém, irmãos? Então, qual que é o significado de Filemão? Amém? Glórias a Deus. Eu tenho a origem, irmão, grego. Amém? Tem como significar, tem como significado amante, aquele que ama, aquele que tem amor. Em grego, querida igreja, o nome deriva de duas raízes: amar e ter afeto e sentir carinho. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, olha aqui que Deus está nos ensinando nesta noite. Amém? Que Deus ele requer de cada um de nós aqui nesta noite. Amém? O quanto foi importante Filemão, o quanto foi importante Onésimo, o quanto foi importante apóstolo Paulo. Amém? Glórias a Deus. Vamos aqui, irmãos, recapitular aquilo que eu disse aqui nesta noite. Quem foi Filemão segundo a Bíblia? Amém? Vamos responder essa pergunta juntamente comigo, segundo a Bíblia, é claro. Filemão, querida igreja, ele foi um homem o quê? Rico, que serviu a igreja de Colosso, uma das igrejas gregas, fruto do trabalho missionário de apóstolo Paulo, e é lembrado por conta da carta direcionada a ele, escrito por Paulo, pedindo que recebesse o quê? De volta Onésimo, seu escravo, que havia fugido da sua casa. Outra pergunta: por que Paulo escreveu carta a Filemão? Vamos responder? Paulo escreveu carta, igreja, para Filemão, com o objetivo do quê? De incentivá-lo a receber de volta o seu escravo Onésimo, que havia fugido da sua casa. Então, Paulo intercede por Onésimo, pedindo que ele não seja mais rejeitado, argumentando que ele é um novo homem após a sua conversão. E ao longo da carta, Paulo até se oferece para pagar algum prejuízo que Onésimo tenha causado, caso houvesse. Amém? O que Filemão, querida igreja, nos ensina? Amém? A história de Filemão e de Onésimo, conforme registra o apóstolo Paulo, nos ensina, querida igreja, a restaurar os laços, perdoar aqueles que fizeram mal a mim e a você, compreender a graça de Deus através da reconciliação. O que aconteceu, querida igreja, com Filemão e Onésimo? Conforme Paulo registra, a igreja, Onésimo, ele fugiu da onde? Da casa de Filemão, deixando o quê? Prejuízo. E após a carta de apóstolo Paulo, a Bíblia não menciona o que houve com ambos os personagens. É provável que Onésimo tenha recebido o perdão de seu Senhor, voltando às suas atividades normais de trabalho. E quem que levou, querida igreja, a carta até Filemão? Quem sabe? Essa é fácil, né? O próprio Onésimo. Olha para você ver. Onésimo levou
a carta de apóstolo Paulo até Filemão, e quando este voltou, se apresentou novamente ao seu Senhor, e acredita-se que Tíquico o acompanhou, visto que ele já havia entregue outras cartas de apóstolo Paulo, até para a igreja de Colossos, igreja. E quem era a esposa de Filemão? A Bíblia não explicitamente o nome da esposa de Filemão, mas é possível supor, pelo texto bíblico, que fosse a irmã Áfia, uma mulher que também cooperava na igreja de Colossos. E qual é a profissão de Filemão? Quem lembra? Acredita-se que Filemão fosse um senhor de terras, que possuía uma grande fazenda, contanto, querida igreja, com vários escravos e seus servos, sendo um homem rico, morador de Colosso, uma cidade conhecida pelo comércio. É possível supor, querida igreja, que ele realizasse comércio com vários mercadores vindo das cidades gregas, mesopotâmicas, de Canaã e do Egito. Igreja, outra pergunta: quem era o filho de Filemão? Acredita-se que o filho de Filemão foi quem? Arquipo, um cooperador do ministério de apóstolo Paulo, cooperador da igreja da cidade de Colosso. A relação de Arquipo com seu pai não é clara, querida igreja, no texto bíblico, mas pelos relatos é possível entender a relação de ambos, assim como a sua relação com Áfia, mãe de Arquipo. Igreja, qual é, amém? Qual a igreja de Filemão pertencia? Quem lembra? Filemão pertencia à igreja da cidade de qual? De Colossos, também chamado de Colossas. E esta igreja era a mesma em que o filho Arquipo era cooperador. Então, essa querida igreja foi fundada por quem? Por Epáfras, com a ajuda de Arquipo e sua família. Logo, querida igreja, ela se tornou uma grande igreja, sendo referência ao auxílio na evangelização local. E Paulo chega, querida igreja, a escrever uma carta, amém? Apenas para a igreja de Colosso. E segundo a tradição da igreja católica, após a saída de Epáfras, Arquipo se tornou bispo da igreja de Colossos. Amém, igreja? Amém. Olha que palavra linda que nós aprendemos hoje sobre Filemão, sobre Onésimo, sobre apóstolo Paulo, sobre Áfia e sobre Arquipo. Irmãos, isso é verdade. E o que está faltando, irmãos, nos dias de hoje? Amém? Quantas vezes, irmãos, a minha mãe pagou dívida de muitas pessoas para não morrer? Porque Deus sabia, né? E contava para minha mãe que Deus tinha um plano lindo na vida de fulano, de ciclano. Hoje já não se vê mais, parece que o amor, amém, está se enfraquecendo, amém? Mas apóstolo Paulo, irmãos, ele pagou a dívida de Onésimo. Ainda por cima, irmão, estava preso, irmãos. Mas apóstolo Paulo, ele tinha bens materiais, amém? Ele pagou a dívida de Onésimo, para que ele pudesse voltar novamente com o seu senhor, que era Filemão, amém? Para que não seja mais escravo, mas sim um amigo, irmão, em Cristo. Receba-o. Glórias a Deus. Quantas vezes, né, irmão Elias? Minha mãe ajudou o Elias, amém? Para o Elias não se perder. Não é, Elias? É verdade. E não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Foi várias vezes. Isso valeu a pena? Lógico que valeu. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, aleluia, é recebido lá no céu. E hoje Deus está falando para nós, irmãos, cuidar, amém, das ovelhinhas que estão aí precisando, amém, da misericórdia do Senhor. Nós temos que ser como o apóstolo Paulo, amém, que ele não somente falava de Cristo, mas também ajudava também na parte financeira. Só que ele só fazia, irmãos, se Deus mandava. Tem essa também, né? Que não é ajudar todo mundo, é ajudar aqueles que o Senhor dá a direção, para que essa alma não venha se perder. Então, irmãos, tem muitas pessoas aí fora, precisando, sabe, da misericórdia de Deus. E para Deus fazer misericórdia na vida dele, ele precisa usar alguém. Não é? Verdade. Na vida de Onésimo, quem que foi? Apóstolo Paulo.
Amém? E Deus, ele vai começar a usar você. Porque quantas pessoas estão cativas, escravos lá no mundo, perdidos, achando que é o fim, que não tem mais saída. Aleluia! E Deus, irmãos, nada é por acaso. De Onésimo parar na mesma prisão que estava o apóstolo Paulo. Nada é por acaso. Às vezes você pega o Uber, não é porque você pegou aquele Uber, porque Deus tinha um tratar naquele Uber. Deus tinha para falar para alguém ali. E às vezes ele vai usar quem? Quem está dentro do Uber. Ele vai usar. Quantas vezes minha mãe às vezes pegava o Uber, minha mãe gostava muito de conversar, e de repente, olha, minha mãe já falando da palavra de Deus, entregando o recado, e daqui a pouco o motorista chorando. E falava assim para minha mãe, né? Já dorme no Senhor. Como que a senhora sabe de tudo isso? Eu falei assim, eu não sei de nada. Quem sabe da tua vida é Deus. Quantas vezes, irmãos, às vezes Deus lhe permite situações para que você tenha compaixão do teu próximo, compaixão do teu irmão, porque às vezes é a última vez que você vai ver aquela pessoa com vida. E Deus lhe dá direção, irmãos, porque Onésimo, se fosse ver bem, acho que ele não era nem para estar vivo. Porque antigamente, irmãos, o povo daquela época era bárbaro. O apóstolo Paulo ainda estava vivo porque ainda Deus tinha um tratado, mas o apóstolo Paulo sabia que um dia também ele iria morrer. E a morte de apóstolo Paulo, todo mundo sabe que não foi bonita. Mas mesmo ele sabendo que ele ia morrer, apóstolo Paulo falou assim, eu vou morrer, mas enquanto esse dia não chegue, eu preciso fazer alguma coisa para alguém. Eu preciso falar do amor de Deus. E ele falou para Onésimo. Com certeza, irmão, Onésimo, ele reclamou de Filemão. A Bíblia não diz, mas pode ser que ele reclamou, né? Olha, meu Senhor fez isso e aquilo. Mas você pode ver, irmão, que nem por um momento apóstolo Paulo falou mal de Filemão. Sábio, foi sábio. Ele só falou da reconciliação. Ele falou assim, olha, se ele te deve alguma coisa, eu pago a dívida dele. Mas receba, mas não mais como escravo. Receba como amigo, como irmão. Olha, Deus nos está ensinando aqui. Talvez alguém vai chegar até você, vai abrir o coração para você, vai contar muitas coisas, mas não é para você falar de outros, de quem quer que seja. Mas você possa fazer com que essa pessoa entre numa reconciliação. Olha para você ver. Então hoje Deus está nos despertando, irmãos. Amém? Como ele despertou o apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus para Onésimo. Onésimo, quando voltou para a casa de seu senhor, já não era mais escravo, mas livre. Já não era mais aquele que tinha fugido, mas aquele que encontrou a casa de seu senhor. Eu tenho certeza que Filemão, a Bíblia não diz, mas eu creio que Filemão o recebeu. Amém? Aleluia! E teve uma reconciliação com os dois, e os dois, toda aquela família que estava naquela casa, começaram a falar do amor de Deus. Aleluia! E o nome do Senhor, ele foi glorificado. Aleluia! Santo é o teu nome. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra, amém, para o teu coração, aqui nesta noite, amém? Eu não sei o que te reserva amanhã, mas a pessoa que Deus colocar no teu caminho, não é para julgar, não é para criticar, não é para colocar essa pessoa numa situação mais complicada do que já está, mas que você venha ter compaixão, ensinar essa pessoa que ainda há reconciliação, que ainda há mudança, que ainda pode ter uma transformação de dentro para fora. Amém? Tem pessoas, irmãos, que precisam ser resgatados por Deus. E Deus, ele vai usar a sua vida, amém? Como instrumento nas mãos de Deus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, porque só tem 1 minuto para nós encerrarmos aqui o culto desta noite. Vamos orar em favor de todos os ouvintes que estão nos ouvindo esta palavra, amém?
Glórias a Deus. Eu vou orar pela tua vida, que você venha ser como apóstolo Paulo. Amém. Um homem sábio, uma mulher sábia, aleluia, que vão precisar dos teus conselhos, que vão precisar da tua oração, que vai precisar de uma palavra amiga, amém? E você vai ajudar esta pessoa, aleluia, a se reconciliar, seja lá com quem for, se é com a família, se é no trabalho, não importa onde está o problema, mas o problema será solucionado. E eu quero orar por você aqui nesta noite. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos ensina a ser como foi o apóstolo Paulo, a qual, meu Deus, levou a palavra que salva, que liberta, que transforma, que levou o amor ao coração de Onésimo, Senhor. Ensinou a Onésimo que ele deveria voltar para o seu senhor, Filemão, e ele até propôs de pagar as suas dívidas. Ei, quem sabe você está com uma dívida impagável, mas Deus vai usar de compaixão da tua vida, da tua alma, usará alguém que tem possibilidade de pagar as suas dívidas, para que você volte em paz ao teu Senhor. Deus vai tirar você desta prisão, viu? Deus vai tirar, aleluia, não vai mais voltar para aquela casa como você era, como escravo, não. Você vai voltar como amigo, vai voltar livre, aleluia, vai voltar como irmão, como a irmã, renovada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Almas serão salvas através de ti, como foi na vida de Filemão, como foi na vida de Onésimo, como foi na vida de apóstolo Paulo, de Arquipo, de Ave, de muitos outros na Bíblia, a qual quando nós lemos, papai, eu creio que haverá mudança, meu Pai, meu Deus, nessas vidas que estão me ouvindo, haverá milagres, haverá testemunhos, meu Pai, porque o Senhor nesta noite está mudando o cativeiro, o teu cativeiro começa a ser mudado a partir de hoje. Uma nova história será escrita, alguém contará a tua história, o que Deus está fazendo e que fará na tua vida, aleluia. Não será mais escravo do medo, não será mais escravo, aleluia, desse tráfico, não será mais escravo do agiota, não será mais escravo dessa dívida, porque Deus te dá liberdade. Hoje Ele paga a tua dívida, hoje Ele te resgata do cativeiro, Ele te tira você da prisão e te coloca novamente nesta casa, mas não para ser mais escravo, mas para ser livre e liberto, no nome santo do Senhor Jesus. Oh, papai, obrigado. Leve os seus filhos em paz, guardando e livrando de todo mal. E a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Vamos bater palmas bem forte, bem forte. Vamos lá, bem forte. Bata a palma com vontade conosco. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vocês que estiveram comigo nesta live até esse presente momento, só Deus pode te abençoar, te dar a vitória que você precisa. Amém? Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe.
Cada novo escrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.